Prezados espectadores do Opiniões Podcast, o bombardeio dos Estados Unidos ao Irã, ocorrido no dia 22 de junho próximo passado, foi motivado por preocupações com o programa nuclear iraniano e pela escalada do conflito entre Israel e Irã. Para tratarmos desse tema, convidamos a professora Tatiana Cardoso Schieffi. Ela é doutora em Direito Internacional, mestre em Direito Público, professora adjunta de Direito Internacional, Ambiental e do Consumidor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora em programas de pós-graduação em Direito em várias universidades nacionais e estrangeiras. E autora de livros e artigos publicados. Professora Tatiana Schieffi, ficamos honrados com a vossa participação neste Opiniões Podcast e, desde logo, indagamos como a senhora interpreta o conflito entre Israel e Irã. Muito obrigada, professor Paulo. Imenso prazer estar aqui novamente no Opiniões Podcast, com essa temática tão relevante que foi justamente esses 12 dias de conflito que tivemos subsequentes entre Israel e Irã. Vale lembrar que este marca mais uma escalada do conflito realizado por Israel no Oriente Médio, o qual já vem realizando desde 2023 ataques não só à faixa de Gaza, mas também a outros vizinhos, como, por exemplo, também bombardeando o Iêmen, especificamente ali os Houthis, que diz ser um grupo que também é capitaneado, é financiado pelos iranianos, mas também o Líbano, além do próprio Irã. Me parece que este conflito marca uma nova incursão de Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro israelense, que faz com que a gente tenha uma escalada nessa violência no Oriente Médio. E eu falo nessa violência do Oriente Médio porque, especificamente, a Carta das Nações Unidas, no seu artigo 2º, parágrafo 4º, proíbe o uso da força de um Estado em relação a outro. Essa proibição, ela só admite 2 exceções. Uma exceção explícita do artigo 51 da Carta da ONU, em legítima defesa, que ocorre quando um Estado atacado pode revidar, e mais do que isso, com base no artigo 42 da Carta da ONU, que fala especificamente quando o Conselho de Segurança autoriza o uso da força. Então, o que a gente percebe é que esse uso da força realizado por Israel ao Irã, ele não se encontra fundamentado no âmbito da Carta da ONU, na medida em que não houve nenhuma autorização do Conselho de Segurança, e tampouco ele foi atacado pelo Irã de modo a justificar esse ataque, que é, por exemplo, o motivo que ele traz para ter os ataques em relação à faixa de Gaza, colocando o 7 de outubro de 2023 como sendo um marco inicial, por exemplo, que justificaria, ao seu olhar, o uso da força, diferentemente do que a gente percebe, por exemplo, em relação ao Irã. Apesar disso, Benjamin Netanyahu sempre fundamenta que o Irã seria, digamos, o grande braço financeiro e apoiador também político de outros grupos, como não só o Hamas, senão também os Houthis, que atualmente atuam no Iêmen, como também o Hezbollah, que atua no Líbano, de modo que ele realiza esses ataques como sendo uma resposta a esses grupos chamados grupos terroristas, tanto por Israel quanto por Estados Unidos. Apesar disso, renovo aqui a ideia de que, de acordo com a Carta da ONU, isso não estaria autorizado, necessitando, caso houvesse algum tipo de inconformidade por parte de Israel, recorrer, por exemplo, ao Conselho de Segurança para alguma medida, e não realizar o uso da força, pois essa sim foi proibida desde a Segunda Guerra Mundial, ao seu final, com a construção da Carta das Nações Unidas. Nós vamos insistir aqui, porque os nossos espectadores estão ávidos aqui desse esclarecimento, né? Segundo o presidente dos Estados Unidos, o bombardeio foi uma resposta à ameaça nuclear do Irã. Diante desse quadro, nós questionamos qual é a eficácia
da Agência Internacional de Energia Atômica, bem como da aplicação das salvaguardas previstas no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Perfeito. Aqui a gente tem que fazer algumas ponderações. A primeira delas é justamente a entrada dos Estados Unidos neste conflito entre Irã e Israel, bombardeando, por exemplo, o Irã. Vale ressaltar que, claro, um grande aliado de Israel são os Estados Unidos. Contudo, os Estados Unidos não tinham uma base também legal para realizar esses bombardeios, por exemplo, em relação ao Irã, tal como foi realizado, gerando, porém, uma resposta legítima por parte do governo iraniano quando ele ataca algumas bases militares americanas no Catar. É interessante dizer que, em relação ao ataque dos Estados Unidos, de novo, para a realização de um ato pautado no uso da força, nós precisaríamos ter ou autorização do Conselho de Segurança ou uma legítima defesa, em que o país que sofre um ataque, ele poderia, após sofrer esse ataque, revidar. Ou, de acordo com algumas teorias sobre o uso da força no plano internacional, estando na iminência de sofrer um ataque, ele também poderia agir, mesmo que antes de tê-lo sofrido. Essa ideia, ela advém de um incidente que é o Caroline Incident, que é muito pautada no plano do direito internacional, em que pese só se permita a sua utilização quando houver um ataque iminente. E no caso, a gente não tinha isso, por exemplo, no caso envolvendo o Irã, de um iminente ataque nuclear ou não nuclear, seja em relação a Israel, seja em relação especialmente aos Estados Unidos. Nesse caso, o direito internacional, ele se vê muito, por exemplo, diante de uma questão que se assemelha a 2003, quando, por exemplo, os Estados Unidos ele lança ataques contra o Iraque, na tentativa, claro, de, segundo os Estados Unidos, de evitar que aquele país utilizasse armas químicas e armas de destruição em massa, as quais nunca se comprovou a existência. Inclusive, os Estados Unidos, lá em 2003, chegou a buscar o Conselho de Segurança da ONU, buscando uma tentativa de autorização fundada no artigo 42. Mas isso não foi possível, por quê? Porque o Conselho de Segurança pediu provas, e no caso, essas provas não foram mostradas à época pelos Estados Unidos. De qualquer forma, os Estados Unidos ingressou no Iraque, pautado numa teoria chamada teoria de legítima defesa preventiva, a qual não necessita nenhum ataque iminente. Ele só age antes de um eventual possível, quiçá, ataque que aquele país poderia cometer. Só que essa teoria ela não é admitida no direito internacional, tendo sido só utilizada pelos Estados Unidos em 2003 e agora em 2025 em relação ao Irã. Especificamente em relação ao projeto nuclear iraniano, veja que o Irã sim faz parte de um tratado, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Esse tratado, ele é de 1968 e é um tratado... Bom, esse tratado especificamente, ele fala o quê? Ele trabalha, por exemplo, com uma questão envolvendo a impossibilidade de países adquirirem novas armas nucleares. Por isso que ele é um tratado de não proliferação. Aqueles que não detinham armas nucleares não poderiam ter, porém aqueles países que, aquele momento da ratificação do tratado, teriam armas nucleares, eles teriam que diminuir os seus arsenais. Então, de certa maneira, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares cria um regime misto para países que detinham armas, diminuir, países que não detinham armas não poderiam ter. Questão interessante é que o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ele não proíbe, por exemplo, o enriquecimento de urânio. É possível que um país enriqueça urânio para fins, por exemplo, medicinais, para utilização em raio-x, por exemplo, como até utilizamos aqui mesmo no Brasil. A grande questão é que quando esse enriquecimento ele passa dos 90%, a gente poderia ter a sua transformação em uma arma nuclear. O que a Agência Internacional de Energia Atômica, que foi criada antes do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, essa organização ela é de 1957, então ela é 11 anos anterior, inclusive, ao Tratado de Não Proliferação,
ela tem como objetivo fomentar justamente o uso de energia nuclear pacífica. Seus fins são justamente para que a gente tenha uma fiscalização para que haja a utilização pacífica da energia nuclear. E ela, sim, pode realizar visitas técnicas em todos os países que detêm algum tipo de tecnologia, ou inclusive a pedido de organizações, como da própria ONU. E vale ressaltar, por exemplo, que a Agência Internacional de Energia Atômica, ela realizava inspeções periódicas em instalações iranianas. Contudo, em virtude dos referidos ataques que tivemos, o Irã, inclusive, suspendeu a realização de qualquer tipo de fiscalização das suas instalações nucleares, de modo que a Agência Internacional de Energia Atômica teve que retirar todos os seus indivíduos que trabalhavam lá, seus funcionários, por um motivo até mesmo de segurança. Uma questão interessante, todavia, é que esse tratado, ele, então, impõe, por exemplo, ao Irã a impossibilidade de ter armas nucleares. E a organização, no caso específico, a Agência Internacional de Energia Atômica, ela tem como objetivo fazer o quê? Fazer com que a gente tenha ali uma fiscalização do uso pacífico desse urânio, né, que é utilizado para fins nucleares. A grande questão é que quando a gente tem esses ataques, por exemplo, por parte dos Estados Unidos, isso enfraquece muito o regime internacional que trabalha justamente com esse ambiente pacífico, né? Você não pode impor a paz por meio da força. Essa não é a lógica da Carta da ONU e tampouco é a lógica envolvendo o Tratado Internacional de Não Proliferação de Armas Nucleares, especificamente 68. Vale lembrar, professor, que também existe um outro tratado, que é o Tratado de Proibição de Armas Nucleares de 2017, que entrou em vigor em 2019. Porém, este tratado, de maneira específica, ele, infelizmente, não engloba países que detêm armas nucleares. Então, nós temos, inclusive, esse segundo tratado de proibição de armas nucleares, porém, os países que detêm essa tecnologia não ratificaram, o que é uma grande tristeza, inclusive, que era muito ressaltada pelo saudoso professor Antônio Augusto Cansado Trindade, antigo juiz brasileiro da CIG. Muito bem. Para nós encerrarmos esse programa, professora, pedimos que a senhora venha tecer algumas considerações finais. Perfeito, professor Paulo. Eu acho que este tema envolvendo o conflito, ele está muito relacionado a uma política externa de Israel na região, a qual, por exemplo, a gente nota que Benjamin Netanyahu, ele estava perdendo o apoio interno em virtude dos acontecimentos em Gaza, em que, sim, agora, inclusive, ele está assumindo que alguns de seus militares atacaram, inclusive, civis que estavam, por exemplo, em filas para obter alimento na região. Então, havia já e há uma comoção muito grande dentro de Israel contra o conflito na faixa de Gaza. Porém, há uma aceitação, de certa maneira, entre a população de um conflito eventual com o Irã, na medida em que o Irã prega, né, a finalização do Estado de Israel. Então, de certa maneira, essa atuação de Benjamin Netanyahu em relação a esses vizinhos, ela vai muito mais numa tentativa, ao meu ver, de obter um apoio da sua população para esses atos em relação ao Oriente Médio, tirando o enfoque em relação a Gaza. E mais do que isso, é um ponto de agenda comum entre Estados Unidos e Israel, de maneira que pode haver, eventualmente, algum tipo de pressão em relação a Gaza, mas isso não haveria em relação ao Irã de maneira alguma, porque Donald Trump já se manifestou, por exemplo, em relação àquele regime e a impossibilidade daquele regime, eventualmente, de obter alguma arma nuclear. Mas, de fato, a Agência Internacional de Energia Atômica falava que o Irã não tinha ainda a arma atômica, né, a bomba atômica. Então, é interessante porque isso faz com que a gente note, digamos, um déjà vu daqueles atos que ocorreram em 2013 em relação ao Iraque, em que pese um bombardeio único, nós tivemos ali a utilização da força por parte dos Estados Unidos em relação ao Irã. E isso ilegal aos olhos do direito internacional, haja vista que a motivação utilizada, uma legítima defesa
preventiva, sem qualquer iminência de ataque, não é admitida pelo direito internacional. Então, a gente nota que, em relação a esse conflito, nós temos ainda muito a analisar. Em que pese ele tenha durado 12 dias, muitas análises ainda podem ser feitas, sobretudo em relação a essa questão e também cenas para os próximos capítulos em relação à própria atuação da energia da organização, da Agência Internacional de Energia Atômica, em relação à continuidade, eventualmente, de fiscalização das instalações que enriqueciam urânio no Irã, as quais agora foram totalmente suspensas faz mais ou menos uns 3 dias. Mas eu acho que seria isso, professor Paulo. Nós agradecemos a professora Tatiana Cardoso Skeff e convidamos nossos espectadores para o nosso próximo episódio do Opiniões Podcast. Até breve.